Ouvindo as pessoas certas. Espero que eu seja uma dessas pessoas certas hoje, né? Não, eu achei interessante essa lição, quando o Zé me passou a revista, que eu não tinha essa revista, e lendo, né? Bem propício, bem atual, diante de tudo que nós estamos vivendo, de um ano para cá, exatamente um ano, né? Situações bem atípicas, talvez nós nunca pensássemos passar, e essa lição ela encaixa bem diante desse cenário todo, principalmente nos que diz respeito às nossas atitudes, à nossa percepção, a como realmente nós estamos lidando com isso e como vamos continuar lidando daqui para frente, porque não vai acabar nem tão cedo, irmãos. Calma teu coração, tome sua vacina quando chegar a hora e descanse no Senhor. Não é de uma hora para outra que isso vai mudar, não, tá? Mas vamos lá. O escritor ele tomou por base o texto de Esdras, capítulo 5, verso 1 e 2. Eu coloquei para ser projetado, para nós estarmos lendo esses dois versos, né? Diante de uma situação que o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá estava vivendo de uma crise que durou muito tempo. A nossa crise é uma crise que estamos passando, mas muito pequena se comparado às crises que o povo de Deus passou ao longo da história. E aí, vamos estar lendo juntos esse texto, todo mundo em voz alta? Ora, os profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. E aí, momento para nós realmente começarmos a entrar realmente, né? Diante de uma situação de crise que o povo viveu, a crise estava ali no seu final, digamos assim, e algumas atitudes tinham que ser tomadas, né? E aí, para a gente poder dar continuidade, refletir e avaliar sobre aquilo que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar no contexto de múltiplas informações e crise. Falta até o fôlego para falar isso. Mas é realmente para a gente pensar. Porque nós estamos vivendo uma situação de crise, né? E refletir realmente a retomada do caminho. Quais serão as nossas atitudes daqui para frente, né? Elas serão pautadas em quê? Baseadas em quê? Os passos que vamos dar daqui para frente. Eu achei muito legal, né, porque ele toma por base aqui toda essa situação, né, do que aconteceu com o povo naquela época, né, e muito interessante. Nós estamos vendo muita coisa realmente acontecendo. Estamos ouvindo muita coisa, né, vendo muita coisa acontecer, e o nosso posicionamento diante disso qual é? Daquilo que vemos e ouvimos. Tantas informações diferentes, né, Zé? Tanta coisa sendo dita por um lado, tanta coisa sendo dita por outro. Dá para a gente tomar por base o texto de Atos 4:20, né? Coloca aí para a gente, Atos 4:20. Não podemos deixar de falar de quê? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mas falar o quê? Do que ouvimos? Do que estamos vendo? Porque a gente ouve tanta coisa, e aí ouve tanta bobagem, tanta coisa distorcida, e o pior, quando começamos a duplicar aquilo que é distorcido, a duplicar aquilo que é errado, aquilo que são maus conselhos, não é? A gente pode acrescentar nesse texto aí, não está na lição, mas eu gostei e fiz questão, acrescentar, por exemplo, o que a Bíblia fala, de examinar tudo e o quê? Examinar tudo. E o momento é realmente de se examinar tudo, né? E guardar aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente vale a pena, aquilo que realmente vai fazer algum sentido na nossa vida, não é? São muitas informações, muitas informações que estamos tendo.
O povo, nessa época também, começou a receber muitas informações. Se a gente traz para o nosso contexto, não é muito diferente, certo? Aí a gente ouve algumas informações que são muito estranhas. Por exemplo, quantas e quantos, né, mensageiros do caos, do apocalipse, estão se levantando nessa época, falando tanta baboseira, tanta coisa que você pensa assim, meu Deus, como é que uma pessoa pode se prestar a falar algo dessa forma, desse naipe, e pior, dizendo que foi Deus que mandou, dizendo que vem de Deus. E aí você fica naquela, mas quantos são aqueles realmente que se levantam em nome de Deus, né, e falando coisas que Deus não mandou dizer? Que Deus nunca passou na sua mente falar tal coisa. E aí muitos se perdem realmente nisso, nessas conjecturas, achando, está certo, está errado, em quem eu acredito? Né? Como é que fica agora a minha dúvida? Como é que para onde eu vou nessa questão? Em quem eu vou acreditar? Não é? Estamos num período, devido à facilidade da comunicação, e graças a Deus, né? Os meios de comunicação que nós temos hoje, eu vou dizer, eu creio que são bênção de Deus, mídias sociais, internet, a facilidade que nós temos, isso é bênção de Deus, porque é uma facilidade que nós temos, de fato, de proclamar as verdades de Deus, de que a nossa voz tem um alcance que antes, no passado, não tinha, de que o Evangelho tem um alcance que antes não tinha, certo? Mas, da mesma forma que há a facilidade do Evangelho caminhar, né, para a distância que nós não conseguíamos alcançar, também há a facilidade de coisas ruins também se multiplicarem da mesma forma. Correto? E aí é que nós temos realmente que nos atentar do que é realmente de Deus e do que não é. Influenciadores digitais, por exemplo, né? Quantos são, né? Os famosos influencers, que influenciam pessoas para determinadas coisas. Várias coisas diferentes, vários segmentos diferentes. A onda, né, de fake news que acontecem, né, de notícias falsas que vêm travestidas de verdade e que muitos acreditam realmente serem verdade, que não fazem realmente uma busca de entender se é realmente verdade ou não naquela informação. Agora, fake news é prerrogativa só dos nossos dias? Sempre existiram, só não tinha o alcance que tem hoje. Obrigado, Marlene. Mas numa escala menor, fake news sempre existiu. Falsas notícias sempre foram divulgadas. Fofocas, pastor, sempre aconteceram, certo? De se trazer uma notícia, uma desinformação tal, que muitas e muitas vezes traziam realmente prejuízos. Prejuízos para as pessoas, prejuízos para as igrejas. Então, não é uma prerrogativa dos nossos tempos. Hoje está mais alastrado, correto? Mas também tem outras coisas. Acrescente-se a isso tudo, que também não está na lição, por exemplo, os programas de caráter formadores de opinião. Quantos, né? Quantos e quantos programas hoje estão disponíveis nas mídias, nas televisões, que são realmente formadores de opinião. E, em sua maioria, opiniões erradas, opiniões distorcidas, né? Na tentativa de construir algo e, ao mesmo tempo, de desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Principalmente fundamentos pautados, né? Embasados na verdade de Deus, na palavra de Deus. Então, o que nós temos realmente que fazer é buscarmos nessa palavra, né, buscar nela a base realmente para começarmos a discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Aquilo que é uma verdade de Deus, aquilo que é um recado de Deus para as nossas vidas, na boca ou na digitação de homens de Deus realmente de verdade, daquilo que não é. Daqueles que falam de si mesmos, tá? Então, o contexto, né? Para a gente fazer um parâmetro do nosso contexto com o contexto do povo de Israel naquela época. 70 anos de cativeiro, 70 anos de crise. Nós estamos há um ano numa crise. 70 anos de uma crise que gerou todo aquele transtorno que a gente conhece do texto bíblico, correto? Causados por causa de quê? Da desobediência.
Em não obedecer os preceitos de Deus, o povo pagou com 70 anos de cativeiro, certo? Por causa da sua obediência anterior. E aí nós sabemos todo o desenlace disso, né? E como de fato tudo termina. E aí nós vemos ali, por exemplo, em Neemias, né? Que trata acerca da reconstrução dos muros. Aí nós vamos a Esdras, tratando especificamente da reconstrução do templo. Isso daí aponta para o quê? Reconstrução das bases. Humanamente falando, da base social, da tranquilidade. Em Neemias, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros, né? O muro trazia o quê? Aquele ambiente de paz, de segurança, né? De uma sociedade que pudesse então ficar mais tranquila, correto? Uma tranquilidade, uma base de uma mudança, de uma melhoria social. E lá em Esdras, a reconstrução do templo, que é a base de quê? Da fé. Do se apegar a Deus, do ter de volta o culto restituído, né? De se aproximar mais de Deus. Então, são dois momentos que tratam realmente de uma mudança de vida para todo aquele povo. Só que aí acontece o quê? Que o comentarista fala, né, do capítulo 4 de Esdras, as influências que servem para atrapalhar, não é? Para atrapalhar realmente todo esse projeto de reconstrução. E chegou ao ponto de ficar parado, né, a construção por cerca de 16 meses. E parou realmente, porque começa a dar ouvidos àquilo que não deveria ser ouvido. O povo havia dado ouvido às pessoas erradas e suas influências. Percebe-se que indivíduos mal intencionados plantaram desânimo e medo no povo. Esdras 4, verso 4 e verso 5. Coloca aí, na sequência. Então, a gente da região começou a desanimar, e o povo de Judá e a atemorizá-los, para que não continuassem a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem a eles e frustrassem o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro e até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Pagaram pessoas para espalhar fake news da época, para falar que não faz isso não é. Tem muita diferença? Acho que não, né? O que nós estamos vendo aí, né, acontecendo, né? Um desdobramento, cada dia uma história diferente, uma notícia diferente, e aí você já não consegue mais confiar em nada, e aí aqueles que de repente que você achava que eram assim os guardiões, né, da justiça, você já fica meio duvidoso, que justiça é essa, né? Aí a gente pensa assim, né, dar ouvidos realmente às pessoas erradas, quando deveria ser dado ouvido às pessoas certas, né? E se damos ouvido às pessoas erradas, a tendência que dê tudo errado é muito grande. Por dar ouvido às pessoas erradas, a obra parou. Parou por um bom tempo. E até que retomasse, foi difícil. Porque só foi retomada realmente quando aqueles que falavam realmente em nome de Deus conseguiram ser ouvidos. E conseguiram realmente fazer com que as pessoas entendessem qual eram os propósitos de Deus realmente. Então, nós temos que ficar atentos diante de tudo isso e realmente guardarmos aquilo que é bom, certo? Primeiramente, aprendendo a discernir quem são as pessoas certas, que nós temos realmente que dar ouvidos. Quem são as pessoas certas do nosso tempo, realmente a nós darmos a nossa atenção, né? E tirarmos realmente dali boas lições para nossas vidas. Porque falsos profetas, coloca aí, Mateus, falsos profetas sempre existiram e vão continuar existindo, infelizmente, isso não vai parar. Tá? Sempre existiram ao longo do texto bíblico, ao longo da história da igreja, e vai continuar aparecendo, e temos hoje também nos nossos dias, infelizmente, né? E momentos de crise são um terreno fértil para que tais surjam plantando suas sementes de engano. São nesses momentos, principalmente, em que eles surgem, e aí com o seu discurso, seja erudito ou não, mas seja com uma capacidade boa, né, de uma boa oratória tal, de conseguirem realmente confundir as pessoas.
A Bíblia já falava, Jesus já alertou sobre eles, né? Guardai-os para que não sejam enganados, não é? Surgirão aqueles, né, que se possível, enganarão até os escolhidos. E isso não é só no contexto de salvação, não, gente. Isso é no contexto de vida diária também, de sermos orientados a tomarmos atitudes erradas e fazermos escolhas erradas. Isso é bem mais profundo do que a gente pensa. Então, nós temos realmente que começar a pensar, né, de que como discernir quem são as pessoas certas. E quem são essas pessoas certas? São aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Essas são as pessoas certas realmente para nós darmos ouvidos, né? Mas como discernir quem são as pessoas certas, né? É o Espírito Santo quem deve orientar nossas ações sempre em conformidade com as Escrituras. E para nós discernirmos realmente quem são as pessoas certas, quem são essas pessoas cheias do Espírito Santo, né? É esse Espírito Santo que tem que testificar na nossa vida, daquilo que é o certo e daquilo que é errado. Mas como eu vou conseguir ter essa testificação? Somente se eu tiver na minha vida, uma intimidade com o Espírito Santo, para poder entender e não ficar confundido quando ele falar ao meu coração e não restar dúvida. Tomando por base também nisso, a Bíblia fala, errais por quê? Prática de vida, estudo da palavra, intimidade com Deus, são as únicas armas que nós temos para poder discernir com relação ao que é certo, ao que é errado. De poder discernir realmente quando é a voz de Deus ou quando é uma voz qualquer que está falando a você. De poder entender realmente quando o recado é de Deus ou quando é um falso recado que estão te transmitindo. Se você não buscar na palavra realmente e numa intimidade com Deus, a tendência a ser enganado é muito grande. Infelizmente, muitos são. E pior, multiplicam depois o engano, né? Não guardam só para si. Isso é pior ainda. Então, as pessoas certas apresentam palavras de encorajamento e consolo. Pessoas certas não falam somente de derrota, né? Somente de que não vai dar certo mesmo, é daqui para pior. Imagina se Ezequiel, Zorobabel, tivessem só falado de derrota, né? E não tivesse realmente falado do que era possível, né? Vamos reconstruir, né? Se Neemias não tivesse acreditado que era possível realmente reconstruir os muros, tivesse dado ouvidos realmente a tanta palavra contrária, tanta palavra de derrota, seremos pessoas, precisamos realmente dar ouvidos realmente às pessoas certas, né? Pessoas que apresentam palavras de encorajamento e consolo. Mas diante da situação que nós estamos vivendo, e aí fazendo também um adendo aqui à lição, né? Ouvir esse tipo de pessoa. Mas nós também estamos sendo convocados a sermos esse tipo de pessoa. Pararam para pensar que o momento é para cada um também refletir na sua própria vida, né? Se não é o momento de você também ser a pessoa certa na vida de alguém? Ser a pessoa realmente que tenha nesse momento de crise palavras realmente de encorajamento, palavras realmente que tragam, né, diante de uma desesperança, alguma esperança para alguém, algum sentido realmente diante disso tudo que está acontecendo. E às vezes a gente quer sempre também só ouvir, né? Buscamos ouvir, eu preciso ouvir, eu preciso que Deus fale comigo, que alguém me fale, eu preciso ouvir uma orientação. Mas busque também ser você um orientador, ser também alguém com palavras de encorajamento, de aconselhamento. E quando você busca isso em Deus, diante de uma vida de intimidade, de uma vida de dedicação à leitura da palavra, ao estudo da palavra, com certeza você ainda consegue livrar pessoas dessas más influências. Porque o Espírito Santo que está em você, com certeza é maior do que qualquer coisa que esteja nele. E isso você tem que crer. Você pode ser um instrumento de Deus também para ser realmente, para trazer palavras certas nos momentos certos. Ser uma dessas pessoas certas que nós somos convocados aqui pelo Escritor a ouvir. Ser você também uma pessoa certa a compartilhar, né? O profeta, ele animou o povo para retomar a obra do templo, chamando a atenção dos judeus, não apenas para o presente, mas também para o futuro, com esperança na vinda do Messias.
Porque a reconstrução do templo já era um apontamento também para a vida do Messias, para a vida do Messias. Então, o profeta foi a pessoa certa para o povo ouvir naquele momento. E quando o povo realmente resolveu ouvir e dar ouvidos à voz de Deus pela boca do profeta, as coisas caminharam, as coisas aconteceram. Então, no momento que nós estamos vivendo, nesse momento atual, nossas palavras devem ter um eco a alcançar o futuro. Isso me faz pensar em como serei eu lembrado no futuro. Encorajador, homem de Deus, ou o oposto disso? Como eu quero ser lembrado no futuro, quando alguém lá no futuro lembrar desse momento de crise, de tudo que foi dito, de tudo que está acontecendo, né? Como a Marlene será lembrada, né? Durante a crise, Marlene foi uma mulher de Deus, né? Durante a crise, o Hélio foi alguém que testemunhou o tempo todo e falou da confiança realmente que se tem que ter em Deus nos momentos de crise. Como nós vamos ser lembrados? Vai depender realmente de como nós nos comportamos hoje, de como nós realmente nos vemos nisso. Pessoas que estão realmente dependentes da vontade e do cuidado de Deus, mas que também estão dispostas a falar desse Deus, a falar desse cuidado, a falar dessa dependência, que eu creio e quero que os outros também creiam, que faz bem a minha vida e que faça bem a vida de outros também. Então, é necessário realmente nós começarmos a ouvir as pessoas certas, mas não apenas ouvir, termos também, certo, disposição para obedecer. Porque não basta só ouvir. Ouvir você ouve todo o tempo, né? Mas obedecer é um segundo ato. Primeiro eu ouço, mas estou disposto a obedecer? Estou disposto realmente a colocar a minha vida à disposição de obedecer ao que o Senhor está falando para mim? Ao que eu tenho que fazer, ao que eu devo fazer, né? Um dos grandes dilemas que vivemos não é saber o que é certo. As pessoas sabem perfeitamente, mas a disposição que temos de colocar as orientações que o Senhor nos apresenta. Por esse motivo, não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Os profetas falaram a verdade para o povo, mas se o povo não decidisse acreditar e obedecer, teria dado em nada. Então, é realmente ouvir, estar disposto realmente a obedecer, crer de todo o coração e aí realmente se colocar realmente em prática, né? Porque ouvir sem obedecer pode trazer consequências, e às vezes consequências tristes. Antes do cativeiro, o povo ouviu por muito tempo das consequências que viriam sobrevir sobre eles, e ainda assim desobedeceram. E aí tiveram suas consequências. Obediência a Deus faz parte realmente de um coração sábio. Sábio é aquele que obedece, que ouve os conselhos do Senhor e desobedece. Então, em todos os segmentos, a desobediência, raríssimas exceções, pode sim trazer consequências ruins. É complicado? Bastante complicado. É difícil? Vou dizer que é difícil, né? Mas pior é aquilo que pode vir, né? De atitudes de não confiança em Deus, né? Porque se eu não obedeço é porque eu não confio, não estou disposto realmente. Se Deus me manda ir para o lugar X, mas eu não quero, eu quero ficar aqui na minha zona de conforto. Está muito bom aqui. Ué, mas não é Deus que está mandando? Se Ele manda, obedeça. Lembra de Filipe lá em Samaria? Filipe era o cara de Samaria, né? Era lá, pregava, muito se convertia, estava lá no auge lá do seu ministério, na zona de conforto ministerial, e Deus faz o que com ele? Manda ele sair dali, leva ele lá para o meio da estrada de Jerusalém, né? Onde havia então perseguição naquele momento. E o que aconteceu ali, nós sabemos a história, né? Aquele etíope se converte, o evangelho chega à Etiópia. É aquela questão de estar realmente pronto a obedecer ao que Deus tem realmente determinado para a nossa vida e não ficarmos só na nossa zona de conforto, achando que a vontade de Deus é somente essa. É dar ouvidos à vontade de Deus.
Esse é o caso, é aquilo que eu costumo falar o seguinte, eu já falei isso várias vezes, né, na classe, lecionando, que tem pessoas, se nós somos pessoas, né, dispostas realmente a pregar o Evangelho, e entendemos isso, né, tem pessoa, meu irmão, que de repente só vai se aceitar a Jesus, crer em Jesus como seu Salvador, se ouvir da sua boca. Se ouvir da sua boca. Talvez o pastor indo falando, a pessoa não vai se converter. Mas no dia que você falar, Zé, essa pessoa se converte. Sabia disso? Tem um caso de um menino, desse movimento do tráfico que existe aqui, anos envolvido. Um menino de uma família cristã e tal. Então, muitas pessoas sempre chegaram, falaram, aconselharam, pastores sentaram com ele para conversar, muitas pessoas falaram, ele nunca tomou uma decisão. Aí num dia surge um amiguinho, amigo de infância, que ele não via há anos, estava passando aqui por Éden, viu ele na boca, foi lá falar com ele, falou de Jesus para ele, falou da mudança de vida que ele teve, naquele dia aquele menino se converteu. Aquele amigo de infância que ele não via há anos foi um instrumento de Deus usado para que aquele menino aceitasse Jesus e se deixasse aquela vida. Então pense nisso, tem pessoas que de repente só vão tomar uma decisão no dia que de repente você falar, Terezinha. É para a gente pensar. Nós temos responsabilidades, certo? Eu não sei quem são essas, mas eu quero estar disposto, disponível a Deus, para quando encontrar com essas pessoas, de ter a palavra certa, de mostrar realmente Jesus a essas pessoas. Isso é realmente ouvir e obedecer à voz de Deus, né? Então, ouvir exige compromisso e empenho. É estar realmente disposto a fazer a vontade de Deus, estar disposto a tomar, né, decisões que talvez você nem pensasse que tivesse de tomar. Mas se foi Deus que mandou, então é essa decisão que tem que tomar. Porque é Deus, está vindo dele para a minha vida. Aí, Ageu 1, verso 13 e 14. Coloca aí. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Compromisso e empenho. Entendi o recado de Deus. Assumo o compromisso de fazer a vontade dele. Assumo o compromisso de agir, certo, diante do planejamento que ele tem traçado. Nós estamos diante de um momento onde planejamentos estão sendo traçados. Planejamentos estão sendo traçados pelo governo, né, em várias direções. Se vão dar certo ou não, nós não sabemos, mas estão sendo traçados. Mas e nós, enquanto povo de Deus? Também temos que ter os nossos planejamentos, não é? Traçarmos também os nossos planejamentos, principalmente se entendemos que esses planejamentos que traçamos são direcionados por Ele. De nos posicionarmos realmente enquanto Igreja do Senhor a como agirmos. Continuarmos agindo nesse momento, mas como vamos agir quando essa onda passar? Não sei quando, mas como vamos nos portar quando essa onda passar? E o que vamos fazer realmente de produtivo nesse momento da onda, para pelo menos ajudar que pessoas possam enfrentá-la de uma forma mais suave? Talvez uma forma não tão dolorida, né? Como nós vamos agir nesse momento? Então, ponto para a gente pensar, né? Pensarmos e agir. Quem são as pessoas que nos cercam? Quem são essas pessoas, né, que estão ao nosso redor, né? E que características dela marcam a nossa vida e a nossa história? Tem muitas pessoas aí falando muita coisa, tem muitas pessoas divulgando muita coisa, agindo de muitas maneiras. Mas quem são aquelas realmente que fazem sentido no atual momento que nós estamos vivendo, certo? Para nós termos realmente como parâmetro
das atitudes que devemos tomar. Esse é um ponto, né? O segundo ponto que eu poderia acrescentar a esse, que foi o que eu já falei, diante dessa minha situação, quem somos nós nesse momento? Quem somos nós diante de tudo isso, né? Com relação a essas pessoas que nos cercam e de repente não tem esperança mais nenhuma? O que estamos dispostos a fazer, né? Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso, o comentarista diz. Obedecer é o princípio da sabedoria, tá? Obedecer a Deus é o princípio da sabedoria. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos, se não decidimos colocá-los em prática. Então, vamos realmente ficar atento a tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que nós vemos, né? E não vamos ficar aí tomando assim como que de estalo aquilo que ouvimos como sendo uma verdade absoluta, se ela soa estranha, se realmente não é. É procurarmos realmente entender de Deus se aquilo ali é o correto ou não. Se aquilo ali é algo realmente que eu tenho que compartilhar, né? Que eu tenho que passar adiante, ou se aquilo ali é algo que eu ouvi e de repente eu tenho que deletar, para que menos pessoas ouçam. Uma vida de dedicação à palavra de Deus e de intimidade com o Espírito Santo é a única base que nós realmente teremos para entendermos, né, os dias que nós estamos vivendo e podemos realmente perceber, né, as pessoas certas que devemos ouvir. Só assim nós vamos realmente conseguir entender. O povo conseguiu entender. E no momento que entendeu, as coisas aconteceram. Então vamos nós também continuar buscando isso, certo? Entender aquilo que é o certo da boca de pessoas certas que falam as verdades certas de Deus para nossas vidas. Amém? Deus abençoe.